Muita gente começou a fazer vídeos para a internet nos últimos anos. Aumentou não só o consumo, como também a produção. Hoje, os vídeos são responsáveis por 80% do tráfego na internet, de acordo com o próprio YouTube. Até eu entrei nessa e estou fazendo vídeos para redes sociais todos os dias. Olá, eu sou Fabián Muñoz, chileno, videomaker há 25 anos e hoje não apenas produzo vídeos para redes sociais, como também ajudo outras pessoas a fazerem sozinhas seus próprios vídeos. E como é que eu ajudo? Ensinando a técnica que desenvolvi para descomplicar o processo de produção, gravação e edição de vídeos. Fiz uma fusão entre o meu conhecimento e a experiência no telejornalismo, com a praticidade e a rapidez que exigem hoje em dia a produção de conteúdo diário para divulgar na internet. Mas antes de entrar no tema, deixa eu te dar um recado. Se você publica conteúdo para a internet e esse assunto já é do seu interesse, então deixe esse like, te inscreve no canal e acione o sininho para receber uma notificação cada vez que a gente publicar um material referente ao mundo dos vídeos para geradores de conteúdo. Quando começamos a trabalhar com marketing digital, sentimos na pele a necessidade de simplificar o nosso processo. Tínhamos uma demanda muito grande e queríamos publicar vídeos diariamente. Do jeito que trabalhamos, na verdade, era inviável. Então começamos a pesquisar e não só pesquisamos, como também a gente colocou em prática um método que nos permitisse aumentar a produção de vídeos sem perder a qualidade. Eu sempre trabalhei com vídeos, meu primeiro emprego foi na televisão e não foi como videomaker, não foi como cinegrafista, não foi no telejornalismo fazendo grandes coberturas, não fiz documentários, não fiz vídeos legais, enfim, não fiz nada glamuroso. Eu comecei de baixo. Assim como a maioria das pessoas começam sua carreira independente da área. No meu caso, eu comecei puxando cabos. Comecei trabalhando como auxiliar de cinegrafista em uma das emissoras mais importantes do Chile, Televisão Nacional de Chile. Comecei na área esportiva, fazendo transmissão ao vivo de futebol. Só que a equipe em qual eu trabalhava, a gente fazia transmissões de futebol em cidades do interior do Chile. Futebol de primeira divisão, futebol de primeira divisão, mas com times menos populares, fora do que for o Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade de Chile, que são os times talvez mais conhecidos do campeonato chileno. Então, quando esses times grandes enfrentavam os times de cidade do interior que estavam na primeira divisão, aí é onde entrava o Fabián em ação. Nós éramos uma equipe de aproximadamente 30 pessoas. Não era uma equipe muito grande para uma transmissão ao vivo de futebol. Estamos falando dos anos 90. E uma transmissão de futebol se fazia com 8 câmeras apenas. Hoje as transmissões são com acima de 15, 16, até 30 câmeras, dependendo a magnitude do evento. Mas na época a gente fazia solamente com 8 câmeras. E o meu trabalho começava, praticamente eu era o cara que abria o estádio, era o primeiro a chegar e era o último a sair. Éramos uma equipe de 4 auxiliares. Era eu, Gabriel, Andrés e Marcelo. Nós 4 tínhamos que montar câmeras, microfones, o cabeamento, tudo pelo estádio. Tínhamos que montar, às vezes, iluminação, quando precisávamos fazer transmissão nas cabines para comentaristas, etc. A gente era praticamente quem mais trabalhava, mas éramos os que menos recebíamos, na verdade, éramos os piores pagos. Mas a gente tem que começar de baixo. O meu sonho, o meu anseio era ser cinegrafista. Eu queria virar cinegrafista e eu olhava os cinegrafistas o tempo todo, como é que eles trabalhavam, como eram as manhas que eles tinham, como é que eles faziam o seu método de trabalho em uma época em que fazer televisão era muito difícil, fazer vídeos era muito difícil. Não bastava ser criativo. Hoje em dia, se você é criativo, se você tem uma ideia na cabeça, você pega a sua câmera, seja qual seja uma DSLR, seja uma câmera do seu celular, você pega a câmera e você consegue fazer
vídeos bem legais, mas naquela época não bastava ter criatividade ou ter uma boa ideia na cabeça, você precisava de muito conhecimento técnico, você precisava dominar a temperatura de cor, você precisava saber o que era a temperatura de cor, você precisava saber mexer em filtros, você precisava saber mexer em áudio, quando falamos de uma época em que tudo era analógico e tudo se fazia praticamente por instrumento, era como os aviadores, em vez de voar olhando, voavam por instrumento. Na época da televisão dos anos 90 para trás, era igual, era tudo por instrumento. E se você não entendia, se você não sabia mexer com os instrumentos, era impossível operar um equipamento de televisão. E o que isso tem a ver com o vídeo marketing de hoje em dia? Bom, é que muitas pessoas querem começar já fazendo super vídeos, já querendo bombar na internet. E não é bem assim. Você precisa de paciência, você precisa de resiliência. Como em qualquer área, tudo tem um início. Até você demonstrar que talvez você merece uma oportunidade. Quando você trabalha duro, quando você dá aquela milha extra, e quando você ama o que você faz, a oportunidade chega. Gente, pode ser que demore, mas a oportunidade chega. A minha oportunidade chegou num final de semana, numa cidade ao sul de Santiago. Eram mais ou menos 12, talvez 15 horas de viagem de ônibus. Era a cidade de Temuco e o jogo, me lembro, começava às 7 da tarde, em ponto. Começava a rodar a bola. Por quê? Porque já estava tudo absolutamente combinado com a emissora. O jogo era Universidade Católica versus Deportes Temuco. E nessa cidade de Temuco, nós, auxiliares, começávamos nossa montagem. Se o jogo era 7 da tarde, a montagem nós começávamos por aí pelas 8 da manhã. Ficávamos o dia inteiro no estádio, uma pequena pausa para almoço e continuávamos trabalhando, checando, montando, botando microfone, botando câmera, botando tudo, para que tudo estivesse pronto, porque às 7 da tarde o jogo tinha que estar no ar. O país inteiro estaria assistindo esse jogo. Até que me lembro que inclusive era um jogo já perto da finaleira, então era um jogo muito importante. Tinham pontos importantes que estavam se disputando nesse campeonato. Estamos falando do ano 1996. Os cinegrafistas chegavam no estádio, se o jogo era 7 da tarde, eu lembro que os cinegrafistas chegavam por aí pelas 5:30 da tarde, eles já chegavam lá, revisavam se sua câmera estava funcionando certinho, botavam fone de ouvido, testavam seu equipamento, mas o equipamento já estava montado, estava tudo bonitinho. Era a vida do cinegrafista. Ficava no hotel até as 4, 5 da tarde, depois ia para o estádio. E durante esse dia, durante essa tarde, poucas horas antes de começar o jogo, eu lembro que um dos cinegrafistas se lesionou, teve um acidente, ele se abaixou a fazer não sei o que e ao voltar ele travou nas costas, deu uma travada feia assim, que o cinegrafista teve que parar lá no pronto-socorro da cidade. E no pronto-socorro aplicaram injeção, calmantes, tudo e repouso. O médico falou para o cinegrafista, você não pode ir a fazer essa transmissão de futebol, muito menos com uma câmera nas costas, você está louco, não pode. E aí a produção da emissora começou a se movimentar. O que a gente vai fazer? Então as opções eram, ou chamavam um cinegrafista de Santiago, que pegasse um avião agora e chegasse até a cidade de Temuco, mas essa opção foi descartada rapidinho porque não ia dar tempo, não tinha um voo que chegasse direto, então esqueça, essa opção era inviável. A segunda opção era usar o cinegrafista da emissora local, que era a sucursal da emissora de Santiago, na que eu trabalhava. Só que o cinegrafista local, como era uma cidade pequena, tinha um cinegrafista que fazia o papel de cinegrafista, motorista, editor, repórter, fazia tudo. Como qualquer emissora tem uma sucursal no interior, o cinegrafista faz tudo. E ele não tinha como largar o que estava fazendo para fazer a transmissão, porque ele também estava fazendo a sua reportagem para o seu noticiário local. Então a ideia era de repente contratar um freelancer da cidade. Será que tem nessa cidade um freelancer que faça câmera, que saiba operar câmera
E foi aí quando o diretor, o produtor olharam para mim e lembraram que cada vez que tinha um jogo, sobretudo nesses jogos do interior do país, sempre tinha um jogo prévio. Um jogo prévio de sub-15, um jogo prévio de segunda divisão, porque era um evento nessas cidades pequenas. O jogo de futebol com os times grandes que chegavam lá era o evento do semestre, praticamente. E quando chegava esse dia, eles sempre preparavam uma prévia. E nessa prévia, que isso não era transmitido ao vivo, mas as câmeras já estavam montadas, o que eu fazia? Eu treinava e eu pegava uma câmera e eu fazia a operação dessa câmera como se estivesse transmitindo a final da Copa do Mundo. Eu, com essa vontade, com essa garra, eu fazia a câmera. E o diretor e o produtor lembraram disso. Pensaram, poxa, o Fabian está sempre se puxando, o Fabian está sempre fazendo câmera. Cada vez que ele pode, ele pega uma câmera e pratica. Quem sabe não damos uma chance para ver se o menino sabe ou não sabe trabalhar. E a chance me deram assim, foi praticamente ao vivo. Me demonstra ao vivo que você sabe operar a câmera. E veio o diretor e me disse, você vai ser responsável pela transmissão da câmera número 7. Eu, na época, travei. Câmera número 7 era a câmera que fazia o impedimento. Né? Tinha que gravar o impedimento. Podia acontecer qualquer coisa, mas eu não podia perder o impedimento. Então me lembro que fui pedir conselhos para o outro cinegrafista que fazia o impedimento da outra área. Aí ele me explicou, cara, faz assim, faz assim, não sei o que, e comecei a fazer. Me lembro que quando começou a transmissão e pela primeira vez se ligou uma luz vermelha no meu monitor, me avisando que nesse momento eu estava no ar e que nesse momento todo um país estava olhando a imagem que eu estava fazendo, eu lembro perfeitamente que começavam a tremer as pernas. Dizia, é agora que eu estou ao vivo, é agora que é valendo, é essa a minha chance. Quando você tem uma chance, não desperdice, porque às vezes você tem uma chance na vida de demonstrar o que você sabe. Não perca essa chance. Eu não perdi a minha e foi esse meu início de minha construção de carreira como cinegrafista. O que aconteceu após esse episódio? Bom, eu ganhei a confiança dos diretores, dos produtores, e com isso, por exemplo, poderia-se dizer que eu virei oficialmente um cinegrafista suplente. Cada vez que um cinegrafista tirava férias, cada vez que um cinegrafista talvez passava mal, ou não podia ir, ou deu algum imprevisto, qualquer situação dessas, eu virava o suplente desse cinegrafista. Estava ganhando passo a passo a confiança dos produtores, passo a passo a confiança dos diretores. Eu desejava muito ser cinegrafista. Era um objetivo muito forte que eu tinha aqui. Primeiro porque amava a profissão. E segundo, eu precisava muito sair da sombra do meu pai. Quem me conhece sabe que meu pai é cinegrafista, foi um dos grandes cinegrafistas e documentaristas da televisão chilena. Hoje ele é aposentado, ele não trabalha mais em televisão, mas na época ele era um dos grandes. E eu era conhecido na TV, na emissora onde eu trabalhava, e na verdade no ambiente da televisão, como o filho de Carlanga. Carlanga é o apelido do meu pai, conhecido até o dia de hoje como Carlanga. Então, eu era o filho do Carlanga. Eu queria parar de ser o filho do Carlanga e ser simplesmente o Fabian. Então, eu tinha esse desejo, esse anseio, para mim era muito forte, muito forte. Eu queria ser independente. Como a ideia era sempre melhorar um pouco, eu pedia muitos conselhos para ele quando eu chegava em casa, quando eu via ele, porque mesmo trabalhando na mesma emissora, nós éramos de áreas diferentes. Então, praticamente eu, meu pai, não veia ele durante o dia todo. Era uma emissora grande. Em fevereiro de 1997, a emissora em que eu trabalhava fez a escalação dos profissionais que fariam a cobertura do campeonato oficial de futebol desse ano. Né? E foi uma surpresa muito grande ver que a emissora
tirou da lista dos profissionais, na parte onde estavam os auxiliares de cinegrafista, os assistentes de cinegrafista, tiraram o meu nome. E reconheço que eu fiquei um pouco chateado, porque no meu lugar botaram um estagiário. E isso acontece em todas as empresas que tiram um profissional e botam um estagiário. Aconteceu comigo. Só que a minha tristeza durou bem pouquinho, porque, na verdade, meu nome tinha sido mudado de lugar. Eu, ao invés de estar na lista dos auxiliares, dos assistentes, eu estava na lista dos cinegrafistas. Eu era um dos cinegrafistas escalados para fazer a transmissão de futebol daquele ano. E a minha felicidade era tão grande, eu dava tantos pulos de felicidade, porque eu sabia que eu tinha sido, nesse momento, quando vi o meu nome na lista, eu tinha sido oficialmente promovido a cinegrafista. A minha passagem pela área esportiva de TVN durou 8 anos. Foram 8 anos em que trabalhei todo final de semana. Eu tive que esquecer as festas com os amigos, churrascos com família. Muitos dos meus amigos me diziam assim: puxa, que pena, tu não vai estar no meu aniversário, puxa, que pena que tu não vai estar naquela ou tal festa. Era comum as pessoas se lamentarem por mim, por não passar os finais de semana com eles. Porque, claro, eu morava em Santiago e as transmissões de futebol em que eu trabalhava era da equipe que fazia as coberturas fora de Santiago, nas cidades do interior. Mas eu devo reconhecer que para mim era um prazer fazer essas viagens de final de semana. Para mim era tranquilíssimo, eu tinha uma vida social bem ativa nessas cidades do interior, eu conheci muita gente, pessoas que eu tenho contato até o dia de hoje. Eu aprendi muito nessas viagens, até porque nem tudo era solamente serviço, a gente convivíamos, imagina, uma equipe de 30 pessoas, era quase que um Big Brother, a gente convivia muito tempo juntos e nos trocávamos muitas ideias, e isso para mim foi valiosíssimo. Estamos falando de uma época em que não existiam cursos, não existiam escolas de comunicação, não existiam cursos de como ser cinegrafista, como fazer vídeos, etc. Essas coisas são coisas de hoje. Hoje temos essa facilidade. Na época não, na época era como? Na experiência, na marra mesmo. Então, eu trocava assunto com quem? Com quem já fazia, com os mais experientes. Eu trocava assuntos e isso me fazia aprender, isso me deu know-how muito legal. E eu aplico até o dia de hoje. Comecei oficialmente minha carreira como cinegrafista fazendo transmissões ao vivo do futebol de primeira divisão do campeonato chileno. Mas depois, essa bagagem no futebol, nos esportes, tudo, começou a me abrir as portas para outras áreas. E por muitos anos, em paralelo às transmissões de futebol, trabalhei na produção de minisséries. Isso era praticamente de segunda a quinta, porque sexta era o meu dia, poderia ser de folga, era o dia que eu viajava para alguma cidade do interior do Chile. E isso de trabalhar em minisséries me deu muita experiência e foi uma experiência muito legal. É um ambiente totalmente diferente ao que eu estava acostumado. Aí você já começa a trabalhar nos estúdios, já começa a entender a logística de como fazer o que nós chamamos bloqueio de câmera, como posicionar os personagens. E isso serve, inclusive, para os dias de hoje, quando eu preciso fazer alguma gravação de algum vídeo para a internet, eu ainda utilizo muito as técnicas, os recursos que se utilizavam nas minisséries nessa época. Ajuda muito. Estou falando além da dramaturgia, estou falando tecnicamente, os posicionamentos, essas coisas. E entre outras coisas, uma das coisas que mais me chamou a atenção de trabalhar em minissérie, trabalhar no que se chamava a área dramática, era que você vira amigo, você vira colegas, muitas vezes de famosos da televisão, claro, da televisão chilena, mas eram os famosos da televisão chilena. E nisso, virar amigo de famosos, o que acontece? Depois das gravações, a gente ia, por exemplo, para um happy hour, toda a turma, toda a equipe de gravação íamos para um happy hour, íamos para a casa de alguém que fazia aniversário, a casa de outro que tinha alguma
como se diz, alguma confraternização. E eu lembro, num final de semana, um dos poucos finais de semana que eu passei em casa, em Santiago, em setembro, seguramente o futebol estava de recesso, não tinha jogo naquele final de semana, não me lembro a situação, mas lembro que eu estava em casa, era o final de semana do meu aniversário, e eu convidei colegas e amigos para uma confraternização em casa. A gente fez um assado e coisas assim que fazem os amigos. E entre eles lembro ter ido alguns famosos das novelas da época. Estamos falando acredito que foi no ano 98, 99, não me lembro, mas por aí. E uma das coisas que a mim me chamou muito a atenção, que quando você tem colegas de trabalho que são famosos, e você vê eles de você a você, me lembro até que minha avó, quando abriu a porta e viu entrar um dos famosos, minha avó ficava louca, pedia autógrafo, minha avó pedia autógrafo, claro, na época não existia a selfie, mas pedia autógrafos. E tem uma situação que aconteceu, lembro, era no ano 1998, por que eu sei que foi em 98? Porque foi na Copa da França, jogava o Chile e o Brasil, quando o Brasil eliminou o Chile nessa Copa. E nós, um grupo de colegas, fomos para a praia, a um litoral, um balneário pequenininho. E nesse balneário pequenininho nos liga uma das atrizes famosas da televisão da época, sabendo que nós estávamos lá. Ela liga e diz: gente, eu também estou aqui, no mesmo balneário. Quem sabe vamos depois a beber alguma cerveja, vamos fazer alguma coisa? Tá, vamos. A gente se reuniu e combinamos. Depois do jogo do Chile-Brasil, a gente se reúne em tal lugar. Fomos lá. E nesse ir lá, estávamos todos nós, os anônimos, que ninguém conhecia, e a famosa, num boteco de balneário de praia. E a gente não conseguiu conversar. Eu lembro que estávamos estabelecendo uma conversação quando entrava alguém, olhava para a mesa, veia a atriz, ia lá, pedia um autógrafo, conversava um pouco com ela, ai que legal, não sei o quê. E ela era muito querida com as pessoas, muito querida mesmo. Aí a pessoa ia embora, tá bom, como estávamos falando de isso, não sei o quê, chegava outra e pedia autógrafo, não sei o quê. E depois chegava outro, e a gente não conseguiu conversar. Não conseguimos conversar. Depois a gente decidiu ir a bailar. Tinha uma casa noturna por aí por perto. Quem sabe uma casa noturna? Vamos nos divertir, vamos dançar. Não conseguimos. Por quê? Porque também tinha as pessoas que iam lá e pediam autógrafo, não sei o quê. Ela estava com o marido, me lembro. E nós conversamos e é sempre assim. Pois é, decía, é sempre assim. E ela é sempre querida. Ela é sempre querida. Aí, conversando com ela, eu digo: como é que tu consegues ser sempre querida? Porque al final chega um momento em que era irritante, porque não dava para conversar. E ela me disse: é o seguinte, você decide, ou nesse caso me disse, eu decido qual é a imagem que eu vou projetar para o público. A pessoa vem aqui bem emocionada, me pede um autógrafo, o que eu vou fazer? Eu vou negar? Não, eu mantenho uma atitude para o meu público. Eu tenho que ser assim para o meu público. E isso hoje se vê, hoje é muito comum quando as pessoas têm um canal de YouTube, hoje os digital influencers, hoje os que têm muitos seguidores, têm uma atitude, têm um comportamento para o seu público. E hoje talvez seja até mais comum do normal. Então, o importante nesse caso, e hoje em dia no mundo da internet, é ser autêntico. Ser autêntico por quê? Porque na internet é difícil fingir o tempo todo. A gente se dá conta que é difícil fingir. Você pode ser o cara, eu sou um cara super legal, que não sei o quê, e depois ser um porra, ser um cara assim, chato. De fato, me lembro na mesma época, nos anos 90, tinha um ator que ele dizia: eu sou chato. Eu não estou nem aí porque eu sou chato e eu não quero que me incomodem. Então, quando a gente saía, e se estávamos em algum lugar e vinha alguém e pedia autógrafo, eu falei: não,
estou ocupado. Não, agora não estou conversando. Oh, não, tu viu que interrompeu uma conversação? E ele dizia, eu sou chato. E ele era famoso por ser o famoso chato. As pessoas diziam, eu já vi ele uma vez, fui perto, o cara nem me cheirou. Ele é muito chato. Claro, ele decidiu ser o cara chato. Hoje na internet é igual. Ou você tenta ser você mesmo, tenta ser autêntico, o mais autêntico possível, porque em algum momento a máscara cai. Seja o mais autêntico possível. E se você é um cara chato, seja um chato com dignidade. Mas seja autêntico, você vai ter seus seguidores bem felizes, todo mundo vai pensar, o cara é assim mesmo. Aonde que eu quero chegar com esses exemplos? Que lá nos anos 90, esses atores que queriam ser chatos não dependiam do seu público, já tinham uma popularidade, já tinham seu salário e estavam bem assim. Mas e você? Você como está tratando o seu público? Como é que você está lidando com seus seguidores? Eles mandam mensagem, você responda para eles. Mime seu público sem perder a sua essência, sem querer fingir ser outra pessoa, mas mime eles, entregue para eles o máximo que você puder entregar. Dê o máximo. E às vezes o seu máximo não vai ser o mesmo que o meu máximo, mas você seja autêntico, que é o mais importante. Seja autêntico e dê uma atenção para o seu público. Nos últimos anos, trabalhando na televisão chilena, foram como repórter cinematográfico. Me chamaram para trabalhar, a fazer telejornalismo. E a fazer telejornalismo, eu fazia as coberturas, atualidades, mas aí era tudo na cidade de Santiago. Na época do meu telejornalismo em Santiago, eu viajava pouco. Mas fazer telejornalismo, a mim me deu uma escola muito forte, uma escola muito boa. O que eu aprendi no telejornalismo é a rapidez com a que você trabalha, esse trabalhar contra o tempo, esse trabalhar sob pressão às vezes, se aplica até o dia de hoje. Hoje, com a velocidade que as coisas acontecem por causa da internet, é importantíssimo você também ser muito rápido na hora de fazer os seus vídeos, na hora de repente acertar o assunto e de você gravar, você editar e de você publicar. Eu comecei a fazer reportagens que não eram muito legais, mas como tudo, ao princípio as coisas são assim. Mas o que me serviu fazer o telejornalismo em Santiago? E eu comecei a ver tudo de um modo diferente, tudo de um modo mais jornalístico. Praticamente, para mim, tudo poderia ser notícia. Eu estava sempre com a câmera ligada, com a câmera pronta para gravar. Lembrem-se que estou falando de uma época em que a gente não tinha um smartphone com uma câmera pronta para gravar. Não, quem fazia vídeos na época era uma pessoa que estava preparada para fazer vídeos. Então, se eu estava com a minha câmera embaixo do braço, eu já tinha a câmera pronta para ligar e sair gravando. Caso acontecesse alguma exclusiva aí na minha frente, eu precisava estar pronto. Hoje isso das exclusivas cada vez fica mais difícil, porque sempre tem alguém com um smartphone por perto e ele pega a câmera e grava. E era assim. E assim de simples. Mas assim como eu aprendi a estar mais atento às situações, e trabalhar na imprensa começou aos poucos a me abrir as portas. Mas eu nunca imaginei que trabalhar na imprensa me abriria as portas para o mundo. Os anos 90 foi uma época em que trabalhei muito, mas também a gente se divertia muito. A gente aprendia ao vivo a fazer as coisas, a gente aprendia assim, valendo. Se você errava, eram milhões de pessoas que iam ver o seu erro. Eu não sei se você já passou por isso, de ter que aprender a fazer as coisas, tipo que valendo, não tem margem para o erro, não tem tempo para praticar. Eu sou de uma geração em que se você fazia televisão, você tinha que ser um guerreiro. Era uma época em que a televisão se fazia, em que você tinha um horário de entrada, mas você nunca tinha um horário de saída. Era uma época em que a cobrança era muito grande, a pressão nas
costas eram muito grandes. E isso vai te dando experiência, isso vai te dando um know-how que a gente aplica até o dia de hoje nas redes sociais. Foi uma escola muito boa. Hoje, no mundo das redes sociais, tudo acontece muito rápido. Num piscar de olho, mudam tendências, mudam abordagens, mudam até os conteúdos, tá? Não é somente que muda o como entregar, sino que o que entregar. E você precisa sempre agudizar o seu olhar. Você precisa sempre estar atento às oportunidades. Eu mesmo tento, ainda hoje, estar sempre experto, sempre atento ao que pode acontecer, sempre atento à tendência. E não é fácil estar sempre atento. Inclusive, quando você está de férias, você precisa estar atento. No verão de 2003, eu fui de férias para a Europa. Foram umas férias muito planejadas. Eu planejei muito essa minha viagem. Eu me preparei muito para essa viagem e eu ia curtir muito essa viagem. Eu estava cumprindo um sonho, o sonho de conhecer as principais cidades da Europa. E dentro desse roteiro turístico que eu tinha para conhecer a Europa, dentro do meu roteiro, eu tinha visitar a cidade de Roma. Porque Roma, primeiro, me encanta a cultura italiana, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu tinha um amigo que morava lá. Um dos auxiliares que começou comigo no ano 95, Andrés, foi morar para Roma, ele fez uma experiência lá de muitos anos, ficou lá por muitos anos, e ele estava muito bem administrando um restaurante em Roma. E a minha ideia era ficar 2 semanas na città più bella del mondo, a Roma Capoccia. 2 semanas só. Mas o que era para ser 2 semanas? E para isso tem pessoas que chamam de destino, tem pessoas que chamam de sorte, outras pessoas dizem você esteve no lugar certo na hora certa. Não sei, chame como você quiser, mas o que era para ser 2 semanas de férias em Roma acabou convirtiendo em que eu fiquei 5 anos trabalhando como correspondente para a televisão alemã no Vaticano. Mas essa é outra história. Por hoje é só e será até uma próxima. E fique sempre atento às oportunidades. Elas estão aí, muitas vezes, ao alcance da sua mão.